Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CEGESP. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, vamos lembrar um pouquinho a respeito das nossas atividades. Lembrando que nesse período nós estamos com todas as prevenções necessárias com relação à vigilância sanitária. Então nós estamos com 2 horários no domingo. O horário agora das 10 horas da manhã e o horário das 19 horas nesse mesmo local. Também as atividades na segunda-feira, nós temos às 20 horas o estudo do Evangelho de Emmanuel. É um estudo online, onde todas as pessoas estão num grupo do WhatsApp do CEGESP e é passado o link alguns minutos antes. Caso alguém não tenha ainda acesso a esse grupo e tenha interesse em participar, na saída pode deixar o seu contato que a gente insere para que vocês possam então estar tendo acesso ao estudo do Evangelho de Emmanuel. Nas quarta-feiras nós temos o atendimento presencial aqui nessa casa, o atendimento fraterno, que é o atendimento para que vocês possam, ou qualquer pessoa possa sanar dúvidas a respeito da doutrina e também possa receber um passe, né? Então, das 14 às 17 horas, nós temos os irmãos que ficam encarregados dessa atividade nas quartas-feiras. E lembrando, então, que aqueles que, porventura, queiram conversar sobre alguma coisa, na saída também podem nos procurar para qualquer esclarecimento. Nesse momento, então, vamos chamar o nosso irmão Admilson para dar início à nossa atividade de hoje com a leitura inicial. Bom dia a todos. Estado mental de felicidade. A problemática da felicidade encontra solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por que transferir para o futuro o momento de ser feliz quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão completar o quadro de harmonia e ventura pessoal? Pode-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois tal conquista procede do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. O dinheiro soluciona alguns problemas, projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores, nas quais estão as bases da harmonia como do desequilíbrio. É necessário valorizar-se o que realmente pode proporcionar a felicidade, e não os seus acessórios. Digamos então que esta é um estado mental, variando de pessoa para pessoa conforme o seu grau de evolução, portanto, a sua aspiração maior. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir-lhes a aflição, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. Esperando-se conseguir o beneplácito da felicidade, mediante as dádivas da cornucópia da fortuna, por exemplo, perde-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Essa felicidade dourada, sem preocupações ociosas, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Pode-se conseguir o estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é propiciada pelo amor a Deus, que a deposita no escrínio dos seus ensinamentos, a fim de que aí a desdobres, brindando as demais pessoas. Assim, não obstante, as mudanças de circunstâncias em que encontras, alterando o ritmo dos assuntos e acontecimentos externos, ela permanecerá contigo, porque está em ti. O vendaval das paixões não a expulsa. A frialdade do abandono não a empalidece, o granizo das ofensas não a fere, o ouro das ambições não a entorpece, o fogo das luzes cruzadas não a atinge. Ela permanece serena e, qual chama abençoada com a sua luz, aponta o caminho seguro a seguir, aclamando as ansiedades do coração.
A felicidade plena e compensadora não é deste mundo. No entanto, germina e se desenvolve enquanto o espírito avança pela estrada reencarnacionista graças às ações desenvolvidas e ao comportamento mantido. Reservada para o reino dos céus, é indispensável que o homem lhe conduza às matrizes íntimas mediante as quais se desvela no momento oportuno. Autor Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Oremos. Deus, nosso Pai, Mestre e amigo Jesus, nesse dia, gratos somos por aqui podermos estar, dando-nos a possibilidade de refletirmos acerca da Sua Palavra, para que possamos a cada dia nos melhorar como seres humanos que aqui estamos. Pai, abençoa nossa irmã Vanilce, para que ela possa ter o discernimento da Palavra, o apoio dos amigos espirituais, para que haja a compreensão necessária sobre a passagem que hoje, sabiamente, é nos trazida por Jesus. Que assim seja. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que a espiritualidade que nos ampara possa nos orientar e nos direcionar em todos os ensinamentos dos quais necessitamos para compreender a nossa existência nesse mundo e também para podermos realizar o melhor que nós pudermos para nós e para aqueles que estão dividindo esta jornada de evolução em todos os aspectos que nós precisamos viver. Como na mensagem trazida pelo nosso irmão Admilson, onde Joana de Ângeles nos adianta a respeito da felicidade, então este é o tema sobre o qual hoje nós vamos refletir um pouquinho. A felicidade. O item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, traz a respeito da felicidade que não é deste mundo. Para iniciarmos então, vamos fazer algumas reflexões com alguns questionamentos que eu tenho certeza que nós fazemos a nós mesmos diariamente. O que é a felicidade? Somos felizes? O que nos traz felicidade? O que nos proporciona felicidade? O que podemos fazer aqui onde vivemos para sermos felizes? Se formos procurar no dicionário, encontramos o significado da palavra felicidade como qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, ele indaga os Espíritos com a seguinte questão: se há algum critério de felicidade para todos os homens? E a resposta é que, para a felicidade na vida material, sim, é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, a reflexão traz uma queixa. A queixa do homem no sentido de humanidade, onde ele exclama que não é feliz, que a felicidade não foi feita para ele. E esta queixa é encontrada em seres de todas as posições sociais. Muitas vezes nós pensamos que somente a pessoa que é menos abastada de condições materiais e financeiras observa aqueles que estão aqui na Terra
numa situação um pouco melhor nesse sentido de questões materiais e as invejam. Mas se nós formos analisar, ou pensar, ou conversar com cada pessoa, encontre-se ela no nível material que ela estiver, ela vai ter os seus questionamentos em relação à felicidade, em relação ao que traz felicidade, ou o que ela sente de felicidade. Se me permite um exemplo particular, ainda no dia de ontem, na tarde de ontem, a pessoa que vai até a nossa casa para receber a doação de uma certa casa que nós contribuímos, falava tão simplesmente, tão humildemente em relação à felicidade, né? Não sei porquê, nesse momento vem esse tema, e nós conversávamos, fazíamos uma singela reflexão em relação do quanto podemos ser felizes. Havia acabado de nascer o sol, era mais ou menos, acho que umas 4h30, 5 horas da tarde, 17 horas, e nós trocávamos ideia em relação de como somos felizes, sentindo na pele aquele sol maravilhoso, sem ter ardência. Sentíamos o calor do sol, podíamos vê-lo em todo o seu esplendor. Como somos felizes por termos a visão perfeita, se não bem perfeita, né? Como gostaríamos, mas podendo enxergar aquele sol, podendo enxergar o céu azul, as nuvens, podendo ouvir os pássaros. E aqui perto de nós temos a felicidade de ver e ouvir tantos pássaros, tanta algazarra. Então é motivo de felicidade nossos ouvidos serem perfeitos, termos a condição de conversarmos, ele me entendendo e eu entendendo a ele. Como somos felizes, mas muitas vezes não paramos para dar valor a esses pequenos momentos de felicidade ou estas situações tão grandiosas nas quais nós viemos usufruir. Além de encontrarmos a respeito da felicidade no Evangelho, no dicionário, também encontramos em várias passagens da Bíblia, mas hoje em especial no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, nos versículos de 4 a 11, ele faz menção a Salomão. Salomão foi rei de Israel em um determinado tempo. Salomão era filho de Davi, um rei também bem mencionado na Bíblia, escreveu, foi iluminado, né, orientado a escrever tantos livros. E este livro de Eclesiastes nos traz que Salomão realizou obras magníficas nesta terra no tempo dele. Edificou casas, e não casas do tamanho que nós hoje possuímos ou temos a oportunidade de ver. Plantou vinhas, fez plantações e jardins com árvores de todas as espécies possíveis. Amontoou prata, amontoou ouro, reuniu joias de reis e províncias. Era dono de muitas terras e ainda muito mais durante o seu reinado. Mas mesmo com todos esses feitos, Salomão, que foi considerado, ainda é considerado um dos reis mais sábios que já existiram nesta terra, deixa uma conclusão para todos nós. A conclusão de que todos esses bens e todos esses prazeres e muitos outros que nós ainda não relacionamos aqui, vividos por ele, essas riquezas e todos os poderes que lhe foram confiados, não lhe trouxeram a tal felicidade tão almejada por ele e por todos nós. Ela não era daqueles mundos. Mas então, nos perguntemos agora, de que mundo é a felicidade? Lembramos um pouco da explanação da nossa irmã Laís, no domingo passado,
quando ela falou das muitas moradas do Pai. Nós podemos ter uma compreensão de que a Terra não é o único mundo habitado, ou o planeta, como queiram. E de acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do nosso Pai, ou seja, neste vasto e infinito universo. E assim como os espíritos progridem diariamente com todas as situações que ocorrem com todos nós, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, também os mundos passam por transformações evolutivas. E essa progressão dos mundos ocorre no mesmo ritmo da progressão desses seres que habitam cada um desses mundos. O Espiritismo classifica os mundos e essa classificação nos ajuda, nos apoia a compreendermos um pouquinho mais a respeito do que, como na mensagem foi lida, o futuro nos oferece, nos reserva ou nós galgamos chegar até ele. Lembremos um pouquinho dos mundos primitivos, onde temos a fase inicial do progresso com o senso de moral pouco desenvolvido. Depois, o mundo de expiação e provas, onde temos a fase da reparação dos erros das vidas passadas, das vidas anteriores, e a oportunidade que nos é concedida por passarmos por provas que vão contribuir para a nossa evolução. O mal ainda é dominante, embora haja a prática do bem. Na Terra nós observamos que as pessoas conseguem ter um sentido maior da felicidade quando alguns irmãos passam por dificuldades sérias, passam por dramas, passam por tristezas, passam por situações assim que são muito difíceis. O nosso coração, ele se consterna em relação às dores que os nossos irmãos passam. E a partir daí, nós começamos a valorizar um pouco mais a felicidade. Esta semana foi uma semana assim um pouco atribulada em relação ao trabalho, creio que de muitas escolas. Quem é professor e divide esse anseio comigo sabe as dificuldades que passamos em entrar em contato com os alunos, saber um pouco da situação em que vivem, em que condições estão compreendendo esse tempo de pandemia, se conseguiram realizar as atividades, como faremos para transformar essas atividades em nota, quais são as situações que impedem a família de chegar até a escola, de trazer as atividades, de buscar as atividades, preenche documento, faz isso, faz aquilo. Então, o trabalho é bem grande, as situações que enfrentamos são diversas e nós não podemos nos pautar apenas em documentação. Nós precisamos pensar no ser. Quais são as situações que vivem, que sofrem, que dramas estão presenciando? E aí nós pensamos em relação às tristezas, às alegrias, paramos, respeitamos, pensamos em cada ser e observamos a situação da pandemia. Ora calma e nós ficamos mais felizes e nós valorizamos os momentos de felicidade. Algumas crianças escaparam dos pais dentro dos veículos e saíram em algazarra, gritando, correndo atrás dos cães, que na minha escola em particular, que é uma escola que atende a zona rural, é uma escola de campo, e eu confesso para vocês, ouvindo alguns gritinhos, foi tão gostoso, tão bonito, foi uma sensação tão boa de satisfação, né? Poucas satisfações assim em relação à escola durante este ano, ouvindo essas crianças correrem, baterem as solas dos calçados com tanta força
e trazerem para nós o que nós gostamos de ouvir como professores. Então foi muito satisfatório, muito gratificante. Temos ainda um pouquinho a falar dos mundos de regeneração, onde os espíritos ainda têm o que reparar, mas neste momento eles aurem novas forças para continuar a jornada. Nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal, já é uma grande evolução. Nos mundos celestes ou divinos, reina exclusivamente o bem e a harmonia total. Mas então, não podemos ser felizes aqui na Terra? Raul Teixeira, um médium e palestrante espírita, fala em seus estudos que à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Ele comenta a respeito de André Luiz, um espírito instrutor que, através do médium Chico Xavier, nos orienta que o nosso desenvolvimento espiritual nos ajuda a diminuir o uso da carne. Não a carne alimento, mas a carne vestuário desse nosso espírito, esse corpo material, das coisas do corpo, do mundo, da vivência do materialismo, pois diz ele que esse apego materialista nos amarra à terra e nos faz pensar muitas vezes que a vida começa e termina somente aqui. E ele traz a importância do processo educacional para cada um de nós. Esse processo educacional nos ajuda a eliminar o apego materialista, que é o objetivo do Espiritismo, né? Nos ajudar a nos desprender do apego materialista e nos direcionar para a elevação moral, a qual nós precisamos. Também, Kardec, na questão 920, questiona os espíritos a respeito de que esse homem pode gozar na Terra uma felicidade completa, donde a resposta é que esta felicidade completa não. Mas do homem depende abrandar os seus males e ser tão feliz o quanto puder. Mesmo a humanidade não estando transformada, o homem é o principal artífice da sua própria felicidade ou infelicidade. Se praticarmos a lei do Cristo, podemos nos poupar de muitos males e ainda usufruir de muitos momentos felizes e de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência, mesmo em um mundo grosseiro. Permitam-me também colocar aqui um exemplo bem singelo que na semana passada ocorreu quando eu ajudava minha filha no trabalho que ela tem, onde ela atende algumas crianças. A situação de duas menininhas que para elas é um exemplo bem grande de felicidade, a qual nós adultos talvez nos esqueçamos em muitos momentos. Uma delas é de uma menininha de 5 anos apenas. Ela chegou, subiu as escadas e bateu assim, cutucou o ombro da instrutora, né? E falou para ela: prof, eu trouxe um presente para você. E entregou uma minúscula florzinha branca, dessas que a gente encontra no jardim, que nasce naquela plantinha chamada, se não me engano, trevinho. E entregou à professora. A professora, com todo cuidado, com as pontas dos dedos, pegou e agradeceu. E quando a professora abriu um largo sorriso, essa menininha sorriu com os olhos, porque não era possível tirar a máscara. Então, ali nos olhos daquela criança, era possível ler o tamanho do sorriso dela e o momento de felicidade, a
felicidade que ela sentiu oferecendo aquele presente, sem valor financeiro, mas provavelmente carregadíssima de amor. E o outro foi uma situação, quando todos já haviam se despedido, uma das crianças, essa provavelmente com 4 anos, desceu as escadas apressada com a mãe. Quando chegou quase no último degrau, ela lembrou a mãe: esqueci a reverência. E a mãe: na próxima semana você faz a reverência para a prof. Ela: não, todas as aulas precisam ter a reverência final. E, puxando a mão da mãe, obrigou a mãe a subir as escadas novamente, chamar a professora e dizer que havia esquecido de algo muito importante. E a professora, com todo entusiasmo, perguntou a ela o que era, e ela, segurando as pontas da sua pequena saia, realizou a reverência que as bailarinas fazem ao final de cada apresentação. E novamente, aquele gesto singelo que nós, muitas vezes como adultos, nos esquecemos e que realmente é um exemplo de felicidade. Desculpe. Não pensemos então que por conta das muitas situações de tristeza e provações que existem na Terra, ela esteja destinada a servir de prisão para nós que nos encontramos. Do progresso realizado, podemos facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas por cada um de nós, as novas e mais fecundas melhoras virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada por cada um de nós, por todos nós, através da doutrina que os Espíritos nos revelam. Divaldo Franco, médium e palestrante espírita, em uma de suas palestras mais atuais, nos fala que o Espiritismo nos educa a alma, além da alma o espírito, e lapida esse diamante bruto que somos. E Jesus, o mais perfeito ser que Deus nos deu para servir de modelo e guia aqui na Terra, em meio a tantas dificuldades, a tantos males, a tantas provações, a tantas situações que muitas vezes nos fazem esquecer que a felicidade existe, que aqui nós podemos ir construindo a cada dia uma felicidade maior que vamos encontrar em outros mundos no futuro. Nos chama, esse Jesus nos chama, esse Jesus nos adverte na jornada e nos acompanha diariamente para sermos felizes. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo nos traz uma mensagem que podemos colocá-la como uma mensagem final. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem
para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. A letra mata, mas o espírito vivifica. Que fiquemos em paz, que consigamos a cada dia juntar todas as felicidades, todos os momentos de felicidade, e que no momento que daqui formos chamados para outro lugar, para outra habitação, que possamos levar uma carga carregada de felicidade, não só para nós, mas para irmos repartindo, distribuindo com aqueles que nós concordamos em dividir as jornadas, sejam elas aqui nesse mundo terreno ou sejam elas nos mundos espirituais que ainda tenho certeza queremos habitar. Fiquemos em paz. Vamos finalizar com uma oração. Querido Pai, Criador de todas as belezas, Criador de todos os espíritos, Criador de todos os seres que habitam tantos mundos ainda desconhecidos por nós que nos encontramos aqui neste, agradecemos a oportunidade que nos concede de usufruir de tanta felicidade, de tanta aprendizagem, de tantas situações, de tantas provações, que quando aqui chegamos, acabamos nos esquecendo, mas o Teu amor e a Tua paciência nos ajuda a sentir, nos ajuda a compreender a necessidade que temos da evolução moral. Pedimos humildemente, Senhor, que continue a caminhar conosco, que continue a nos auxiliar para que possamos elevar o nosso pensamento sempre a Ti, para que possamos evoluir as nossas atitudes, para que possamos melhorar a nossa moral, para que possamos compreender que aqui na Terra temos muita felicidade, temos muitos momentos que nos clareiam a mente para a felicidade completa, a plena, que ainda conquistaremos. Obrigada, Senhor, que possamos passar um dia abençoado, uma semana repleta de ensinamentos e que possamos nos preparar para a finalização deste ano que se encarrega de ser diferente e que essa diferença seja a oportunidade de estarmos cada vez mais próximos do verdadeiro amor por Jesus, do verdadeiro aprendizado dos ensinos que o Mestre aqui deixou na Terra quando aqui veio presencialmente, e que a literatura nos guarda para que sempre possamos nos lembrar disso. Gratos te somos, que assim seja.